Nesse vídeo você vai fazer uma recapitulação do básico em italiano. O tema de hoje são os artigos determinados masculinos, tanto no singular quanto no plural. Esse é um assunto que causa pesadelos a tantos brasileiros que estão estudando essa língua pela primeira vez. No entanto, você vai ver que é super simples, eu preparei um material super didático e muito simples de você consultar na hora de entender melhor esse assunto. Então, depois da vinheta eu volto e a gente começa essa nossa videoaula. Muito bem, recapitulação do básico, essa é a terceira aula de uma série que eu estou preparando a você. São recapitulações do meu curso básico já disponibilizado aqui no meu canal. São 8 aulas que vai te mostrar o italiano básico para que você comece a estudar essa língua do jeito certo. Se você ainda não as assistiu, essas videoaulas, eu vou deixar uma playlist aqui, ó, é só você clicar nesse card, você vai ser direcionado para essa playlist com todas as minhas videoaulas gratuitas. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação desse assunto que é muito importante, gli articoli determinativi maschili. É um assunto que pode no início parecer difícil, mas você vai ver que é simples. Então presta atenção que nós vamos já começar, mas antes eu tenho esse recado. Se você quiser ter esse material escrito para você consultar com regras, adicionais, com tabelas, com imagens, para que você aprenda italiano do jeito certo, eu vou disponibilizar aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa fazer o download desse meu material. Tudo bem? Dito isso, a gente já começa com essa tabela que é fundamental. Presta atenção. Nós temos os artigos determinados masculinos do singular e os seus devidos correspondentes no plural. Então, no singular, nós temos o artigo il e o seu correspondente, ou seja, o artigo plural do il é i. O artigo plural do lo e do L apóstrofo é gli. Então presta atenção, essa tabela ela é fundamental. Plural do il é i, plural do lo ou do L apóstrofo é gli. A gente vai entender exatamente como que a gente usa e quais as regras para usar esses artigos. A gente começa agora. Veja só, vamos começar com o il, que tem o seu plural em i. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Presta atenção. Il eu uso davanti a consonante. Então, atenção à pronúncia, hein? Il. Il, não é iu. Eu ouço muito o aluno dizendo iu. Não é iu, como se fosse um u, é L. O L no italiano faz com que a língua tenha que bater no céu da boca. Então, portanto, o correto é il. Il. Eu uso diante de consoante. Veja o exemplo. Il ragazzo. Ragazzo é uma palavra masculina, né? Por quê? Porque termina em O, a gente já estudou isso. Se você ainda não sabe identificar o gênero da palavra em italiano, você precisa assistir às minhas aulas anteriores aqui da recapitulação. É uma palavra masculina terminada em O e começa com uma consoante. Nesse caso, a consoante é a letra R. Portanto, nesse caso, eu preciso usar il. Il eu uso diante de palavra masculina singular que começa por consoante. Então veja só, il ragazzo. Tudo bem? Agora, qual que seria o plural de ragazzo? Você já sabe porque você assistiu às minhas aulas anteriores. O plural de ragazzo é ragazzi, né? E o plural de il, como a gente vê na tabela, é i. Portanto, nós temos o plural de il ragazzo é i ragazzi. Muito simples, muito fácil. Para saber fazer plural, tem que entender a regra, que já foi devidamente explicada antes nas minhas videoaulas. Fique atento, fique atenta. Próximo exemplo. Il cielo. Cielo, veja só, palavra masculina que começa por uma consoante. Eu tenho que usar o artigo definido il.
Qual que é o plural de cello? O plural de cello é celli. E qual que é o plural do il? Como está descrito aqui na tabela, o plural do il é i. Portanto, i celli. I celli. Ah, mas eu não sei pronunciar direito, estou com dificuldade na pronúncia. Então, tente assistir a minha aula número 1 do curso básico de italiano. Isso aqui é só uma recapitulação e eu sempre lembro você. Il tavolo. Tavolo também é a mesma coisa. Palavra masculina singular que começa por consoante. Tem que usar o il. O plural, i tavoli. Muito simples, muito fácil. Mais um exemplo. Il bambino. Il bambino. Palavra masculina singular começada com uma consoante. Tenho que usar il. E o plural de il bambino, você já sabe, é i bambini. Super simples e muito fácil. Tudo bem? Vamos dar uma continuada. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai analisar o outro caso. Veja só. No singular nós temos lo ou L apóstrofo e o plural de lo ou de L apóstrofo é li. Tudo bem? É simples, presta atenção. Quando que eu uso lo ou quando que eu uso L apóstrofo? Essa é a pergunta. O lo eu só vou usar diante de palavra masculina que comece por S seguida de uma consoante, ou uma palavra que comece por Z, ou uma palavra que comece por Y, ou uma palavra que comece por PS, por PN ou por GN. Então, o lo é o artigo determinado, masculino, singular no plural, que eu só vou usar caso a minha palavra seja masculina, singular, e ela comece por S seguida de uma consoante, Z, Y, PS, PN, PN ou GN. Veja só o exemplo. Lo studente. Lo studente. Studente é uma palavra masculina, né? Que começa pelo S seguido de uma outra consoante, que no caso é o T. Portanto, eu tenho que usar o lo. Plural de lo studente é gli studenti. Por quê? Porque o plural do lo é li, de acordo com a nossa tabela, não é? E o plural de studente, palavra terminada em E, no plural faz sempre em I. Assunto já visto, já explicado. Se você ainda não assistiu essa aula, precisa voltar para dar continuidade. Vamos lá para um outro exemplo. Lo spazzolino. Lo spazzolino. Spazzolino, palavra masculina, singular, né? Que começa por S seguida de uma consoante. Nesse caso, a consoante é o P. Lo spazzolino. Plural de lo spazzolino, você já sabe, não é? É gli spazzolini. Veja só, né? Lo spazzolino, gli spazzolini. Lo psicólogo, também é a mesma coisa. No caso, a palavra começa por PS. Eu tenho que usar o lo. Plural de lo psicólogo é gli psicologi. Agora, a regra importante que você não pode esquecer. Lo diventa L apostrofo davanti a vocale. Presta atenção. Lo transforma-se em L apóstrofo diante de vogal. Então, perceba, lo e L apóstrofo é a mesma coisa. Lo e L apóstrofo é a mesma coisa. A única mudança é que quando esse lo encontra uma vogal, ele se transforma em L apóstrofo. Muito simples. L'amico. Amico é uma palavra masculina singular que começa por vogal. Nesse caso, eu tenho que usar o L apóstrofo. Então, o lo se transforma em L apóstrofo. L'amico. Molto facile. E vediamo qual è il plurale della parola amico. Amico. Sappiamo che il plurale è amici e il plurale di L apostrofo è gli, d'accordo con la tabella qui presentata. Quindi facciamo e vediamo che il plurale della parola l'amico è gli amici. Perceberam? Então o L apóstrofo se transforma, o lo se transforma em L apóstrofo quando se encontra
com uma vogal. Muito fácil. E como a gente já sabe, o plural de lo, de L apóstrofo, é li. Veja só o próximo exemplo. L'americano. L'americano. Qual que é o plural de americano? É americani, não é? E o plural de L apóstrofo é li. Pronto. Gli americani. E para finalizar, l'argentino. Qual que é o plural de argentino? É argentini. Qual que é o plural de L apóstrofo? É gli argentini. Ok, é tudo que a gente tem para estudar em relação a esses artigos determinados masculinos no italiano. É simples, só que você tem que ficar atento, você tem que ficar atenta. Se você quer aprender isso aprofundadamente, seguir com o meu curso para falar italiano fluentemente, né? Toda a minha plataforma digital com o meu curso completo que vai do zero até o avançado, segue esse mesmo padrão de videoaula que você está assistindo aqui gratuitamente no YouTube. Lá você tem todo tipo de material didático de todas as minhas unidades que segue exatamente o mesmo padrão desse que eu disponibilizo para que você faça o download. Está tudo devidamente organizado e se você quiser saber quando vai ser a abertura de matrículas para minha próxima turma, clica aqui embaixo, eu vou deixar também um link para que você coloque seus dados, para que você seja notificado ou notificada sobre a abertura da minha próxima turma. E aí você consegue garantir um desconto promocional. Tá bom? Vamos fazer agora os exercícios que eu disse a você. Olha só, eu quero que você agora pause o vídeo e coloque diante dessas palavras os artigos determinados de acordo com essas regras que eu acabei de falar e de recapitular com você. Então nós temos aí 16, no caso 15, né? 15 exercícios para que você faça seguindo esse modelo. Veja só. Il libro. Libro é uma palavra masculina singular que começa por uma consoante, portanto eu tenho que usar o artigo definido il. E assim por diante. Pausa o vídeo, faz esse exercício e a gente volta a corrigir em seguida. Pronto? Já fez o exercício? Já está com o exercício feito? Vamos fazer agora a correção. Veja só. Il libro, il ristorante, il latte, l'albero, il giornale, lo studente, il treno, il tavolo, l'amico, il gatto, lo zaino, l'armadio, il giardino, il fiore, il cane e il vestito. Muito simples, é um exercício que pretende colocar em prática aquilo que você aprendeu. Lembrando ali, né, que no número 6, lo studente, studente é a palavra masculina que começa por ST, por isso eu tenho que usar o lo. Mesma coisa na número 11, lo zaino, né, a mochila. Veja só, zaino é uma palavra masculina em italiano, começa com Z, tenho que usar o lo. No número 12, l'armadio, armadio, palavra masculina que começa por vogal, tenho que usar o L apóstrofo. Tá bom? Correção feita. Agora, segunda parte do exercício. Eu quero que você coloque o plural dessas palavras. Qual que é o plural de il libro? Plural de libro é i libri. Mesma coisa, você vai fazer agora o plural de todas essas palavras aqui apresentadas. Pause o vídeo, faça com calma e depois a gente faz a correção. Se você já fez, se já está tudo certo, podemos já fazer a correção. Veja só. Il ristorante, i ristoranti, il latte, i latti, l'albero, gli alberi, il giornale, i giornali, lo studente, gli studenti, il treno, i treni, il tavolo, i tavoli, l'amico, gli amici, il gatto, i gatti, lo zaino, gli zaini, l'armadio, gli armadi, il giardino, i giardini, il fiore, i fiori, il cane, i cani, il vestito, i vestiti. Quero saber quantas que você acertou, coloca aqui, comenta para mim, que eu quero entender se foi fácil, se foi difícil, me dê um feedback sobre como foi fazer esse exercício aqui junto comigo. Tá bom? Esse é um assunto que muitos brasileiros que estão estudando italiano podem ter dificuldades se não for apresentado, se não for explicado do jeito certo. Aqui nós fizemos uma recapitulação daquilo que já foi apresentado a você. Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Me comenta aqui, né? Por favor, escreva nos comentários como é que foi essa sua percepção de como foi a aula
E eu lembro, né? O meu curso é completo. Se você quer se aprofundar nessa língua com uma didática muito adaptada ao seu aprendizado, eu posso te ajudar. Meu curso está completo. É, sem dúvidas, o curso que vai te ajudar a falar fluentemente italiano, porque eu prometo fluência em até 12 meses de estudos com essa minha metodologia. Tá bom? Então, tudo que você precisa saber está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Eu vou deixar vários links para você se inscrever, para você baixar material. Enfim, caso tenha alguma dúvida, você pode me escrever. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Noi ci vediamo e ci scriviamo, sono alla vostra disposizione. Obrigado a todos vocês pela participação e pela atenção dispensada. Se você ainda não se inscreveu nesse meu canal, se inscreva para que você receba as notificações, os meus materiais gratuitamente. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.